Nesse texto, eu acho que algumas questões vão marcar o Zanardi de uma forma profunda e definitiva, né? A primeira é a questão da história-problema, né? Então, o Marc Bloch, ele deixa muito claro, né, nesse momento, que a história, para definitivamente, né, deixar de ser tradicional, deixar de ser um pensamento filosófico linear e progressista, né, em relação ao desenvolvimento da história humana, a história tem, né, que partir de problemas que justifiquem a própria existência da história, do historiador e da historiografia, né? Então, produzir história, né, escrever história, realizar a pesquisa histórica não tem sentido se essa pesquisa não partir, né, de algo real, né, concreto, de um problema a ser pensado, a ser dividido, né, entre o historiador e a sociedade, né, para ser efetivamente refletido, criticado, né, problematizado efetivamente, né. Problemas não faltavam ao Bloch, né? Ele está vivendo a guerra, ele é um judeu que nunca havia se aproximado do judaísmo, né? Mas num contexto de invasão nazista isso se torna um grande problema, né? Ele é um francês com traços nacionalistas muito fortes, e esse homem, né, que é um homem político, é um historiador, né, um professor, é um militante, né, enxerga diversas problemáticas do seu tempo, do seu presente, né, e esse presente o preocupa, né, como historiador esse presente o preocupa. Então ele não consegue fazer outra proposta para o historiador a não ser, né, a proposta de que o historiador tem que se preocupar com o presente e de que forma, né? Com os problemas do presente, né? Com as questões abertas do presente que podem nos levar à reflexão. Nesse contexto ele escreve um texto também chamado A Estranha Derrota, é o texto menos conhecido aqui no Brasil, do Bloch, não temos tradução, né, desse texto, e esse texto, A Estranha Derrota, trata justamente do contexto da guerra, da invasão nazista, né, da retirada francesa de Paris e da facilidade com que o exército francês, né, se entrega ao exército do Hitler, né? Então, nesse trecho da Estranha Derrota, ele já estava ali deixando claro, né, para o historiador que o presente, né, o presente imediato é um problema central, né, para esse historiador, e que o historiador não pode fugir, né, desse presente, ele deve refletir, né, sobre esse presente. Pode passar para mim, né? Então, em relação à história-problema, né, que é o que eu estou colocando, não basta, né, a pesquisa histórica contribuir com o estudo do passado por questões acadêmicas, né, por questões, às vezes, políticas nacionalistas, memorialistas, né? O historiador, ele tem, né, como método que partir da problematização para justificar a sua ação. Essa preocupação do Bloch, ela é entendida, né, se a gente entender esse tempo que ele está vivendo, e também ela é justificável se a gente pensar um pouco nas ciências sociais de uma maneira geral,
e se a gente pensar na história, na ciência histórica e nas rivalidades, né, entre a ciência histórica e as ciências sociais de uma maneira geral naquele momento, né? Então, as ciências sociais, né, a antropologia, a ciência política e a sociologia, né, se pretendiam já as grandes ciências problematizadoras das grandes questões do tempo presente. E com isso a história, né, perdia campo, perdia espaço, e para o Bloch ela perdia significado, né? Então, o esforço, né, de se propor metodologicamente uma história problemática para o Bloch, né, uma problematização histórica, ele também atendia essa questão, que é uma questão teórico-metodológica, né, que envolvia a história e as ciências sociais, né? E na obra do Bloch, a gente vai ver que ele vai levar, né, ele levou sempre muito a sério a história-problema, e ele sempre buscou partir da problematização para os seus trabalhos, né? Vou dar 2 exemplos rápidos para a gente já passar. Um exemplo é o primeiro exemplo, e é o primeiro grande texto do Bloch, Os Reis Taumaturgos, que trata, né, da Idade Média, que trata de uma crença medieval, né, uma história comparativa da crença que acontece na França e na Inglaterra em relação ao toque do rei, né, mas que, mesmo sendo algo, né, que trata de um passado que a gente poderia dizer remoto, se liga a problematizações que o Bloch tinha localizado muito bem no presente, né? E nas apresentações do livro, nos comentários em relação ao livro, ele diz que foi na Primeira Guerra Mundial, diante dos boatos das linhas e das trincheiras, né? Boatos, mentiras que circundavam os militares, né? As pessoas que estavam ali, o exército, né? E a crença nos boatos, né? O fato dos boatos poderem ser absurdos, mas a crença que os soldados conseguiam depositar nesses boatos, né, levou ele a refletir sobre essa capacidade humana, né, que se relaciona com a própria psicologia, né, e por isso aí ele propõe uma história psicológica nesse livro. Essa relação, né, entre o psicológico no humano era um tema de historiador também, né, e ele passa a se interessar pela questão da crença, ele passa a se interessar pela investigação de como que uma crença, uma lenda, uma história circula, e como é que os indivíduos podem aderir, né? Podem crer, podem às vezes duvidar ou não, né, dessas crenças e dessas histórias, né?